vocês aqui nessa noite de hoje, mais uma vez aqui nessa casa. E como eu acabei de falar, então o tema da noite é sobre os falsos profetas. Lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 24, Jesus disse o seguinte: levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem até mesmo os próprios escolhidos. Então, quando eu me deparei com esse tema sobre os falsos cristos, falsos profetas, quando eu estava estudando para fazer a palestra da noite de hoje, eu tentei buscar em qual contexto que Jesus falou isso para os seus discípulos. E aí eu entendi aqui, fiz a minha pesquisa e entendi que foi no momento que Jesus e os seus discípulos eles estavam saindo lá do templo de Jerusalém, e quando eles já estavam lá no Monte das Oliveiras, Jesus proferiu um sermão que é conhecido como o Sermão do Monte das Oliveiras, ou o Sermão Profético. E aí eu acredito que para que o nosso entendimento do tema de hoje ele fique melhor, eu decidi trazer parte desse sermão aqui. Então eu vou ler parte do sermão. Jesus disse: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as nações por conta de meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí ele segue e repete: levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem até mesmo os próprios escolhidos. E aí o que é preciso que a gente entenda? Lá na época de Jesus, quem eram os profetas daquela época? Então, naquela época, os profetas eram aqueles que traziam mensagens de Deus, mensagens da espiritualidade, que hoje nós entendemos que são mensagens da espiritualidade. Eles nos traziam advertências, traziam por vezes conselhos, e muitas vezes eles inclusive previam o futuro. Então João Batista, ele era um profeta. Isaías, Miqueias, Zacarias, todos esses eram profetas no tempo de Jesus. E inclusive eles profetizaram, eles previram a vinda de Jesus Cristo. Então os profetas, para muitos, eles são e eram aqueles que faziam prodígios, coisas fora do comum, fenômenos sobrenaturais. E hoje, meus irmãos, quem são os profetas de hoje? Então, hoje nós podemos dizer que os médiuns de hoje são os profetas da atualidade. E muitos acham que os médiuns realizam fenômenos fora do comum. E muitas vezes, o que nós fazemos? Nós vamos recorrer a essas pessoas, muitas vezes para tentar descobrir o nosso futuro. Muitas vezes nós vamos em busca de cartomantes, de pessoas que vão dizer o que nós devemos fazer, de qual forma nós devemos agir. Nós esquecemos que todos nós temos o nosso livre-arbítrio e nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E quando também não buscamos pessoas
que por vezes nós queremos saber o que nós fomos e o que nós fizemos em outras encarnações. E nós também nos esquecemos que se Deus, com a sua sabedoria divina, com a sua infinita bondade, nos possibilitou o véu do esquecimento, de nós não nos recordarmos daquilo que fizemos ou quem fomos em outras encarnações, é por uma razão. É porque espíritos imperfeitos e imaturos que somos, não conseguiríamos evoluir o tanto que precisaríamos se nós nos recordássemos todo o mal que nós cometemos. E se nós recordássemos também o mal que outras pessoas fizessem a nós. Será que nós amaríamos os nossos filhos com o mesmo amor, com a mesma intensidade, se nós soubéssemos que eles nos tiraram a vida em uma outra encarnação? É por isso, meus irmãos, que o véu do esquecimento é tão importante. E se nós estamos com esse véu, porque tem muitas pessoas que esse véu já caiu, né? Então, se para muitas pessoas nós ainda temos esse véu do esquecimento, é por uma razão. E por que será que nós buscamos esses médiuns? Nessas intenções que eu mencionei. É porque na grande maioria das vezes, nós pensamos que esses médiuns são pessoas especiais. Engana-se quem pensa dessa forma, meus irmãos. Os médiuns não têm nada de especial. A mediunidade é uma característica. Então, os médiuns têm recursos, por vezes, mais desenvolvidos e ponto final. Eles não são mais especiais, não são melhores do que ninguém. Inclusive, a mediunidade, na grande maioria das vezes, é um débito assumido. Então, muitos dos médiuns, na sua encarnação e que possuem essa mediunidade desenvolvida, vieram com esse recurso para resgatar débitos de outrora. A mediunidade, ela é um dom que Deus nos deu para que nós possamos servir ao nosso próximo sem esperar nada em troca. Porque é isso que é a caridade que Jesus veio nos ensinar. Caridade não é moeda de troca. É dar ao próximo sem receber, querer receber nem mesmo um obrigado. Porque quando nós damos qualquer tipo de coisa, servimos de qualquer maneira, e nós estamos esperando um agradecimento, nós já estamos esperando alguma coisa. E isso não é a caridade que Jesus veio nos ensinar. E por médiuns nós já temos entendido, né, que não são especiais, que não fazem nada fora do comum, nós não podemos esquecer que a mediunidade, ela não define caráter. Então, não é porque um ser é médium que ele tem elevada moral. Porque se assim fosse, nós não veríamos tantos médiuns charlatões, enganando, cobrando por trabalho em benefício próprio. E aí tem um outro ponto, que é o estudo. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós conhecemos, nós vamos entender que não há nada fenomenal na mediunidade, que não há nada fora do comum, porque tudo faz parte da lei da natureza. E a própria doutrina espírita, ela tem 3 aspectos. A doutrina espírita, ela tem o aspecto filosófico, ela tem o aspecto religioso e ela tem o aspecto científico, que é o que nós chamamos de tríplice aspecto da doutrina espírita. Então, através desse aspecto científico, a doutrina espírita, ela nos explica todos esses fenômenos que acontecem nesse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, tudo isso, não existe misticismo, não existem fenômenos. E aqueles que utilizam da sua mediunidade para proveito próprio, estão indo completamente ao contrário dos ensinos de Jesus. Não estão exercendo
a real caridade. E até agora nós falamos sobre os médiuns serem os profetas da atualidade. Entendemos que a mediunidade não tem nada de sobrenatural, é uma característica. Mas será que só os médiuns são os profetas de hoje? E a resposta é não. Meus irmãos, os profetas de hoje são os pastores, são os políticos, são os padres, os influenciadores. Por que não os influenciadores digitais que a cada hora surgem um? Então, os profetas de hoje são todos aqueles que com a sua influência e com a sua capacidade, eles conseguem guiar as grandes massas. Então, esses são os profetas de hoje. Mas os falsos profetas, que no seu sermão de 2000 anos atrás, Jesus vem nos alertar, eles são todos aqueles que com a sua capacidade de influenciar pessoas, com o seu poder, com a sua autoridade, não têm boas intenções. E aí o que eles fazem? Eles influenciam essa massa de forma negativa, de forma contrária ao amor, à caridade, à justiça. Então seriam aqueles líderes, os falsos profetas, seriam aqueles líderes que vão abusar do seu poder. E com esse poder, eles vão manipular as informações para promover divisões e injustiças. São aqueles influentes que usam do poder da palavra que eles têm para gerar discórdia, para incitar guerras e muitas vezes incitar guerras em nome de Deus. São também aqueles médiuns que usam dos recursos que receberam nessa encarnação em benefício próprio, para enriquecimento. E para quem normalmente, meus irmãos, que nós abrimos as portas das nossas casas e dos nossos corações? Normalmente são para aquelas pessoas que se vestem muito bem, que têm bens materiais, que têm grandes diplomas, que falam aquilo que o nosso ego quer escutar. E por quê? Porque infelizmente no mundo material que nós vivemos, nós ainda não conseguimos aprender que o material pouco importa. Nós damos muito mais valor ao material. E aqui eu quero abrir um parênteses, não é que o material não seja importante, nós vivemos no mundo material. Então nós precisamos de recurso financeiro para nos alimentar, para nós termos onde morar, para nos vestir, para nós termos qualidade de vida. Não é isso que eu estou dizendo. Mas nós estamos no mundo para aprender a conviver com as coisas do mundo. E não deixar as coisas do mundo guiarem as nossas vidas. Então, muitas vezes, por essas vestes bonitas, por promessas milagrosas para solucionar os nossos problemas, nós nos deixamos influenciar por esses falsos profetas. É claro que todos nós queremos a solução dos nossos problemas. Quem aqui não quer ser feliz? Quem aqui não quer ter desafio, não quer deixar de ter os desafios terrenos que todos nós temos? Mas às vezes nessa nossa ânsia, nós acabamos sendo manipulados por esses falsos profetas. E o que nós precisamos entender, meus irmãos, é que todos nós, no planeta Terra, vamos ter dificuldades. Cada um no seu estágio, cada um no seu nível de dificuldade, mas nós teremos. Porque o planeta Terra, ele ainda é um planeta de provas e de expiações. Então é natural que o mal, as dores, elas acabem se sobressaindo ao bem. Nós estamos passando por um momento de transição planetária, em que nós estamos saindo desse estágio em que a Terra está nesse momento de provas e expiações, e nós estamos indo para um
do planeta Terra que será de regeneração, onde o bem ele vai se sobressair às dores e ao mal. Mas até lá nós teremos dificuldades. E o que nós não podemos nos esquecer é que cada um de nós escolheu estar aqui e agora, passando por muitos dos desafios que nós estamos passando. Eu digo muitos, porque nem todos. Muitos dos desafios, às vezes, que nós estamos passando são por nossas próprias escolhas nessa encarnação de agora. Então, mas alguns dos desafios que nós estamos passando foi por nossas próprias escolhas. Nós que escolhemos estar aqui com as pessoas em que nós estamos. Familiares, amigos, cônjuges, companheiros, companheiras. Nós escolhemos, mas nós esquecemos. E nesse momento de transição que nós estamos passando, o sermão profético que Jesus proferiu lá no Monte das Oliveiras é exatamente pelo que nós estamos passando hoje. Ele disse: muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Meus irmãos, quantas guerras nós temos feito em nome de Deus? Quantas matanças houveram na época das cruzadas? A chacina da noite de São Bartolomeu, as atrocidades da Inquisição. Parece muito longe, né? Séculos se passaram. Mas nós continuamos matando em nome de Deus, mesmo depois de tanto tempo. E talvez a gente pense, isso não é para mim. Todos nós aqui somos civilizados, ninguém iria matar em nome de Deus. Meus irmãos, nós continuamos criticando e julgando os nossos irmãos em nome de Deus. E quem instiga isso, quem incita isso, são os falsos profetas. E nós devemos fazer o quê? Nós devemos julgar esses falsos profetas ou essas pessoas que estão incitando essa discórdia, essas guerras, falando coisas que não fariam sentido de acordo com aquilo que Jesus veio nos ensinar? Devemos julgar eles? Com certeza não. Porque quem somos nós para julgar alguém? Será que não fomos nós, os inquisidores lá daquela época? Aqueles que estavam com a espada na mão na época das cruzadas? Quem somos nós para querer julgar ou dizer o que o outro deve fazer? E qual que é o caminho? O caminho é aquilo que Jesus nos ensinou há 2000 anos. E é tão difícil a gente sair do conhecimento e ir para a vivência, mesmo depois de tanto tempo, que é o amor. Amar, amar e amar. E talvez seja muito difícil para nós amarmos um assassino, amarmos um ladrão, amarmos um falso profeta, amarmos aquela pessoa que nos fez algum tipo de mal, que nos irrita. Mas se nós não pudermos amar, que ao menos nós possamos ter compaixão, que nós possamos ser tolerantes, porque esse já é um próximo passo para que futuramente nós consigamos amar. Porque Jesus não deixou nenhum de nós para trás, nem mesmo aqueles que o crucificaram. Ele mesmo disse, nenhuma de minhas ovelhas ficará para trás. Nós temos relatos que uma das primeiras coisas que Jesus fez depois da sua crucificação foi ir até as regiões mais densas do umbral para resgatar Judas, que estava alucinando de remorso e de arrependimento pelo que fez. Se Jesus fez isso a Judas, quem somos nós para querer não perdoar o nosso próximo? Para querer apontar o dedo para o nosso próximo? No sermão, Jesus nos disse, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Essa iniquidade que Jesus nos fala no seu sermão é quando o mal ele é normalizado. É quando
todos os princípios da justiça e da bondade eles são desviados. E não é exatamente isso que nós estamos vivendo no dia de hoje? Nós ligamos uma TV, é só tragédia. E virou normal. Abrimos os celulares, um desvio de valores completos e nós achamos que isso é normal. E aí o que acontece? O amor de muitos esfriará. Porque nós pensamos, será que vale a pena eu ajudar um irmão? Será que vale a pena eu estender minha mão? Será que vale a pena eu ser caridoso? Nas nossas próprias famílias nós brigamos entre nós por assuntos tão banais, por política, por religião, por futebol. Nós preferimos brigar para ter razão do que conviver em paz e em harmonia. Mas Jesus também nos diz no seu sermão: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então, que nós consigamos perseverar, que nós não deixemos o nosso amor esfriar. Se os outros não estão fazendo a sua parte, tudo bem, nós faremos a nossa. E nós devemos então seguir quem? O exemplo que nós temos, o melhor modelo. E se nós temos dúvidas de que modelo seja esse, lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, nós temos a resposta. É Jesus. O melhor modelo e guia que nós temos para nos inspirar. Claro que ainda falta muito para que nós possamos conseguir agir como Ele, né? Mas cada um no seu momento, no seu degrau, na sua escala evolutiva, que um dia todos nós com certeza chegaremos lá. Mas o que importa é a perseverança, agindo bem todos os dias e em cada atitude que nós temos nos nossos dias. E se nós tivermos dúvidas, se nós estamos frente a um falso profeta, é só nos questionarmos. Aquilo que ele fala e principalmente aquilo que ele faz vão de acordo com os ensinos de Cristo? Se sim, então nós não estamos diante de um falso profeta. Mas se não, nós já sabemos que nós estamos diante sim de um falso profeta. Até porque reconhece-se a árvore pelo seu fruto. Então, se nós temos um fruto bom, essa árvore é boa. Se o fruto é ruim, a árvore também é ruim. Que possamos nos lembrar dos ensinamentos de Jesus quando ele nos diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os perseguidos pela justiça, porque deles é o reino dos céus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que é esse vencer o mundo que Jesus venceu e nos convida a vencer também? É passar pelas dificuldades, pelas tribulações, seguindo o maior exemplo de resiliência e de elevação moral que nós temos, que é Jesus. Isso é vencer o mundo. É nós entendermos, de novo, que nós vamos ter dificuldade, mas que nós devemos nos apegar na nossa fé. Nós devemos nos apegar a Deus, à espiritualidade amiga. É nós compreendermos que o que é a nossa vivência agora na Terra, essa nossa encarnação, o que é? Ela é tão pequena, porque nós já vivemos tantos milênios, e nós ainda vamos viver tantos milênios, que as provas que nós estamos passando nesse momento, elas são como se fossem grãozinhos de areia no deserto. E aí eu pergunto para vocês, meus irmãos, vale a pena a discórdia? Vale a pena o ressentimento? Vale a pena as brigas por conta de um grãozinho de areia no deserto? Será que vale a pena? Então, em vez de nós buscarmos saídas que sejam fáceis,
Em vez de nós buscarmos resoluções milagrosas para os nossos problemas e muitas vezes cairmos aí nessa questão dos falsos profetas, que nós possamos sempre seguir a orientação de Jesus, que é sim o nosso guia e é a nossa luz. Que nós possamos buscar o nosso consolo na fé. Que nós possamos buscar o nosso consolo na prática do bem, na confiança de Deus, que Deus está sempre conosco. Tem uma frase muito bonita que Chico Xavier disse, que é mais ou menos assim, eu não vou citar exatamente, mas é mais ou menos assim, que quando nós enxugamos a lágrima do nosso próximo, nós não temos tempo para chorar. Será que nós temos ajudado o nosso irmão a ponto de não ter tempo de chorar? Porque são tantos os irmãos nossos que precisam do nosso auxílio. E são N formas que a gente tem de ajudar. Às vezes nós pensamos, na ajuda material. Ela é importante porque são tantos que passam fome, que têm frio, que têm sede, que necessitam de ajuda material. Mas e um ombro amigo? E um abraço reconfortante? E uma palavra que vai trazer consolo, que vai trazer esperança? E dentro dos nossos lares, tentando trazer a paz quando há discórdia dentro dos nossos lares. Isso também é auxiliar o próximo, isso também é caridade. A caridade não é só da porta para fora da nossa casa, é dentro dos nossos lares principalmente. Porque é dentro dos nossos lares também que estão os nossos maiores desafios. Não é à toa que estamos com quem estamos dentro dos nossos lares. Então, que nós possamos muito mais enxugar a lágrima do nosso próximo do que as nossas. Até porque quando nós fazemos isso, nós percebemos que a nossa dor é muito menor do que a de tantos outros irmãos nossos. Quando nós fechamos um pouco os olhos para os nossos egoísmos, nós conseguimos enxergar o próximo e perceber o quanto nós somos gratos por tudo que temos e por tudo que somos e quanto nós podemos nos doar para o próximo. Que nós possamos nos lembrar do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Paz e ânimo. Deus está conosco. Então, meus irmãos, que essa paz que nós sentimos na noite de hoje, nós possamos levar ela para os nossos lares e nós possamos compartilhar com quem mais necessita. Eu agradeço a atenção de todos e que nós tenhamos um abençoado novo ano, uma abençoada semana e que nós sigamos com essa paz de Jesus. Obrigada.